Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um Regioscast. Hoje vamos estar falando dos números de maio, mas antes de qualquer coisa, né, vamos cumprimentar o diretor Sandro. Obrigada por estar aqui com a gente, Sandro. Olá, seja bem-vindo. Olá, Geise. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, hoje, antes de qualquer coisa, né, a gente vai deixar aquele breve introdução de sempre, né, para você não perder nenhuma publicação. Ativa o sininho aqui no YouTube, curta esse vídeo, deixe seu like, deixe comentários, sugestões, questionamentos também, interaja com a gente aqui no YouTube. Se inscreva, né, no nosso canal para você não perder nenhuma atualização e caso, né, tenha dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente está com um timaço aí para poder estar respondendo para vocês. Mas antes da gente estar falando de cenário, esse mês a gente vai dar uma pausazinha assim para poder falar uma coisa muito legal que está acontecendo, que vocês já devem ter visto nas redes sociais nossas, que é o nosso mês do participante. A gente começou uma campanha promocional, né, da área comercial, que começou no dia 19 de junho e vai até 19 de julho. É uma campanha, né, comercial visando a parte de adesão, aporte, portabilidade, alteração de valor, né, no caso do Brasília Prev. Você, para poder utilizar ali o renda monitorada também, você já está concorrendo. A gente vai sortear 5 caixas JBL Go e também no final, que é no dia 19, a gente vai sortear uma JBL Pare, que é aquela grandona com LED que pisca, que é uma maravilha, que dá pra fazer uma festança. Então a campanha, ela né, faça uma festa com a Regios para você poder estar, né, valorizando o mês do participante. A gente criou essa campanha exatamente para poder, porque foi exatamente no mês de junho, né, lá atrás, né, 38 anos, 1985. Exato, que foi quando a gente recebeu a primeira contribuição, então a gente fez essa campanha para poder valorizar o participante em si. E você que é participante, você pode estar, né, utilizando os nossos serviços. Então, já tem plano com a gente, você pode fazer um aporte, né, aumenta seu percentual, caso você não esteja contribuindo com o percentual mínimo. Alteração de valor, no caso do Brasília Prev, né, ou quiser presentear alguém com Brasília Prev também pode utilizar, né, é uma dica excelente essa. Utilize também o nosso renda monitorado. Só o fato de você estar simulando ali no renda monitorada já te dá chances para você poder estar ganhando. Então, quanto mais serviços você fizer, mais chances você tem de ganhar também. Só reforçando que o renda monitorado é super importante para você estar monitorando, né, como vai ser seu benefício lá na frente. Isso, né, Sandro? Exatamente. Então, utilize o serviço, né, use e abuse desse serviço, porque ele é fundamental para você poder estar, né, analisando, né, o que você precisa fazer de ajustar na sua contribuição para você ter uma aposentadoria tranquila, principalmente com a Regis. E não deixe de participar. Até porque, né, Geise, porque quando você começa a sua carreira, digamos profissional, você tem um determinado nível de remuneração. E normalmente as maiores remunerações das pessoas acontecem já para o final, meio para o final da carreira, né? Então é importante as pessoas irem ajustando, porque a tendência natural das pessoas é querer se aposentar pelo, digamos, o maior salário. Claro. Né? Só que para isso ela precisa ir ajustando exatamente durante toda a trajetória. E o renda monitorada permite exatamente isso que você falou, que ele fique monitorando exatamente esse comportamento e faça sinalizações do que ele precisa fazer, né, ou ela precisa fazer para poder ajustar seu nível de contribuição. Né? Exatamente, é um serviço inclusive gratuito que a gente tem, né, a Regios oferece isso ao participante, por isso que a gente colocou inclusive nessa campanha para reforçar isso. Então monitore, né, a sua contribuição, né, o nome já fala, uma renda monitorada, para você lá na frente receber o seu benefício da melhor forma possível e no valor também, né, que vai te ajudar, né, lá na frente também. Lá no site a gente tem um regulamento da campanha, quando você entra regis.org.br, tem a parte, já tem um banner grande lá falando do mês participante. Entra, dá uma olhadinha, vê os serviços, quais são as condições. A gente tem um time nosso de consultores de previdência aqui que está totalmente aberto para poder estar atendendo vocês, então fiquem à vontade, né? E utilizem o nosso serviço para vocês concorrerem. A gente já tem o primeiro sorteio que vai ser semana que vem, então, né, ainda tá dependendo da data de publicação aqui. Semana que vem você tá falando mês de julho, né? Isso, desculpa, porque a gente está gravando ainda em julho. Isso. Primeira semana de julho já tem o primeiro sorteio, mas se você não tiver feito nenhuma dessas ações, né, você ainda está concorrendo ao segundo sorteio, que é o que vai fazer o sorteio da maior lá, mais 2 JBL, mais a Pulpare, né, a grandona que é uma que tem LED, faz um som maravilhoso. As crianças adoram, né, se você não gosta, o filho gosta, vai ter alguém que gosta, então aproveita o serviço nosso. Bom,
Dada essa entrada aí do mês participante, né, vamos falar um pouquinho aí, Sandro, de cenário. Fala pra gente como é que foi os números de maio, que inclusive já está disponibilizado, né, no nosso site, no nosso Régios em Números, que também está no Brasília Prev, que está dentro do também Régios Prev, a gente já disponibiliza. Maringá, né? Exatamente. E também, né, a novidade é a parte da rentabilidade histórica, Sim. que vocês já podem estar acompanhando também. Então a gente está buscando trazer mais informações, ser mais transparente possível para você que é participante, poder estar acompanhando os nossos números aí que estão maravilhosos. É isso aí. Né? Sandro, conta pra gente como é que foi o cenário de maio, conta um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá então, participantes, né? O mês de maio é um mês bem interessante em termos de comportamento dos indicadores financeiros, né? Nós, de uma maneira geral, nós tivemos uma performance muito boa, excelente, né? Todos os planos bateram meta, ou sua meta de rentabilidade ou meta atuarial. Isso é muito positivo, né? Isso é uma notícia muito bacana, né? Que nós estávamos realmente, já vimos nessa trajetória desde março, né? Fevereiro, março, a gente já estava realmente acertando bastante em termos de alocação de recursos, macroalocação de recursos, e aí desde então a gente vem acertando aí a mão bem nos investimentos, e agora mais uma vez, né, o terceiro mês consecutivo, no caso que todos os planos batem os seus respectivos referenciais de rentabilidade. Isso é muito bom, né? Excelente. Inclusive quem está assistindo os outros Régios está acompanhando que esse cenário que a gente está trazendo, né, dos planos estarem batendo meta, isso foi previsto no Régios Cash de mês de maio, no Régios Cash de abril. O Sandro se comprometeu, maio de novo, e vai vir coisa boa pela frente também. É isso aí. Então o mês de maio, né, ele caracterizou por uma queda na taxa de inflação, né, medida pelo IPCA. Ela fechou o mês com 0,23, menor do que a inflação do mês anterior. O IPCA, com isso, o IPCA acumulado de 12 meses fechou em 3,94, ou seja, abaixo de 4% ao ano, que é muito bom, muito positivo. A taxa Selic, na época, lá em maio, também agora no mês de junho, o Copom manteve a taxa Selic em 13,75, mas agora com uma indicação de queda, de início do ciclo de queda da taxa Selic a partir da reunião de agosto, né? O Ibovespa no mês de maio teve uma elevação de 3,74%, o dólar subiu um pouquinho, 1,9%, né? As reservas internacionais do Brasil caíram um pouco, 0,64%, o resultado primário ainda está positivo, mas tende a fechar o ano negativo, e a dívida líquida do setor público fechou o mês de abril, ainda não tem o dado de maio, em 57,2% do PIB, né? Em termos de relatório de projeção para frente, né, que é sempre importante, né, afinal de contas, nós temos que olhar para trás, mas também olhando para frente, né? E aí as projeções do relatório Focus, que hoje é a principal referência do mercado, né, projetam um IPCA negativo para o mês de junho. Até pouco tempo atrás ainda se trabalhava com um IPCA positivo ainda no mês de junho, né? E agora negativo. Isso é tudo reflexo digamos assim, talvez o grande reflexo disso é a queda do dólar no início desse ano, a queda do preço dos combustíveis. Tudo isso acaba de alguma forma influenciando os níveis de inflação. E aí o que o mercado já está esperando é uma queda, uma deflação, na verdade, no mês de junho. Para o mês de julho, o mercado está projetando uma inflação de 0,30%, para agosto 0,22%, o que denota aí um certo equilíbrio, e aí com isso a taxa acumulada dos últimos 12 meses deve permanecer abaixo dos 4%. A questão é que o último trimestre ainda é um pouco, o mercado ainda está, assim, digamos assim, esperando uma elevação da taxa de inflação, tanto que a projeção é para que o ano feche com taxa de 5,06, segundo o último relatório Focus. Mas assim, essas projeções estão em queda, então assim, não duvido nada de que nas próximas reuniões a expectativa, até por conta de tudo que está acontecendo, né, a questão dos combustíveis deu uma melhorada, a questão da safra, né, do primeiro TRI foi muito positiva, né, tivemos uma super safra, né, no primeiro TRI, e tudo isso tende a gerar uma redução da pressão inflacionária, né, como o Banco Central gosta muito de utilizar, nos parece um processo de desinflação, digamos assim, meio que consolidada, tanto é que o Banco Central já está cogitando a possibilidade de queda na taxa de juros. Essa queda deve acontecer a partir do mês de agosto e deve fechar o ano em 12,25, segundo os cálculos de alguns analistas consultados pelo Banco Central. O dólar deve ficar mais ou menos no patamar que ele está, fechou no mês de maio, em torno de R$5, né?
talvez até um pouco para baixo, talvez, né? Vamos depender muito do fluxo de recursos. O déficit deve ser negativo, né? O ano deve ter um resultado primário negativo de 1% do PIB, e a dívida líquida, em função disso, a dívida líquida deve fechar em 60,47, mas nada muito exacerbado, né? Com relação aos títulos públicos federais, né, que é um indicador muito importante que nós acompanhamos sempre, né, percebe-se desde o mês de fevereiro, né, uma trajetória consistente de queda, né. Isso continuou no mês de março, abril, maio e agora no mês de junho também, né, lembrando, né, que o resultado é de maio, mas já estamos no mês de junho gravando esse RegioCast aqui. E aí a taxa desses títulos públicos vem numa trajetória de queda, e isso beneficia bastante os nossos planos, né? Principalmente os planos que têm muito papel marcado a mercado. Sim. Como nós temos muitas alocações em títulos públicos federais marcados a mercado, da mesma forma que esses planos sofreram no ano passado, agora eles estão se beneficiando da marcação. São uma maré boa, né, Sandro? Exatamente. Ano passado que foi de sofrimento, coitado dos planos. Exatamente. CD5, né? O CD5, sobretudo, foi o que mais sofreu, né? Nos dois últimos anos. Sofreu muito impacto por conta da pandemia, por conta do processo eleitoral que ano passado gerou muita volatilidade no mercado, mas agora eles estão colhendo os frutos de boas estratégias que foram semeadas no ano passado, e nós demos uma ajeitada no início deste ano, e agora eles estão realmente dando resultados muito bons e espetaculares até. Espetaculares mesmo, sim, exatamente. É isso. Bom, em termos de cenário, em termos de cenário, né? Bom, exatamente. Sinal que o cenário nosso está caminhando bem, né? E isso está impactando positivamente muito bem nossos planos. Isso mostra o tanto que a Regios tem, né, essa maturidade em relação ao time de investimento também. Isso, exatamente, Geise. Nós temos que operar de acordo com o cenário, né? Não adianta nada você ficar pensando, imaginando, não, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Não, é o que nós chamamos no mercado, assim, a gente tem que dançar conforme a música, né? O mercado tá indo para esse lado, então vamos operar. Bom, se a questão é juro alto, que nós estamos num juro real muito alto no Brasil, né? Estamos com uma inflação em declínio, então temos que operar diante desse cenário. A bolsa ainda está incerta, então a gente tem que operar de acordo com esse cenário. E, graças a essas análises bem construídas pela área de investimentos, nós temos conseguido entregar bons resultados para os nossos participantes. Com certeza, isso mostra tanto que a gente está, vou usar um termo, tá? Não sei se é da área de investimento, mas surfando, né? Surfando uma boa onda. Uma boa onda, até né? No Campeonato do Brasil, né? Do Campeonato Mundial de Surf, né? Exato. Então, vamos lá, estão surfando essa onda. Vocês estão aproveitando esse cenário, surfando e se saindo muito bem. Isso exatamente. É muito bom. Bom, visto, né, que a gente falou um pouquinho do cenário de maio, a gente vai manter o mesmo formato do RegioCast e entrar detalhadamente por cada plano. Então, né, depois desse cenário maravilhoso, o Sandro já deu um spoiler de que todos os planos bateram meta, mas se você quiser saber um pouquinho mais detalhadamente, continua aqui com a gente. Participantes do BD1 vão saber como é que foram os números, né? Já diante do cenário que o Sandro já apresentou um pouquinho. Sandro, fala pra gente como é que foi o BD1 em maio. Bom, o BD1 bateu 2,7 bilhões de patrimônio, né? Em termos de patrimônio aí é um resultado excepcional, né? Nós tivemos em termos de carteira, né? Onde 92% da carteira do plano BD01 está em renda fixa, né? Essa renda fixa teve um desempenho extraordinário de 1,55% no mês, né? O que fez com que o plano tivesse um desempenho de 160% somente no mês de maio, né? Um resultado excepcional. Se você for olhar o acumulado do ano, dos 5 primeiros meses, nós tivemos um resultado de 6,49, né? 123% do referencial, que é IPCA mais 4,65. Então, um desempenho excepcional. A Bolsa ajudou um pouquinho, apesar de que hoje a renda variável representa apenas 0,5% da carteira do plano, BD01. Ela performou 3,46%, então isso, de certa forma, ajudou também no resultado. Estruturados também, uma performance razoável, né? Ficou um pouquinho abaixo do referencial, mas no acumulado tem batido a meta atuarial.
Imobiliário também, né? Nós também estamos fazendo um trabalho de desinvestimento no plano BD01, lembrando sempre, né, essa estratégia foi aprovada no Conselho Deliberativo, de nós vendermos a carteira imobiliária do plano BD01. Sim. Tínhamos até uma meta, né, de vender toda a carteira no primeiro semestre, mas aí infelizmente nós não fizemos alguns leilões, não tivemos interessados, até porque o que acontece? Como a taxa de juros está muito alta, então os investidores têm preferido aplicar em renda fixa, do que, por exemplo, digamos, fazer um investimento em ativos imobiliários, mesmo que seja ativos imobiliários muito bons, né, com boa rentabilidade, né, mas não supera os 13,75% de taxa, né, então por isso que o mercado imobiliário não está muito aquecido. Então o que nós estamos até refazendo a estratégia de vendas, né, vamos passar isso para o Conselho Deliberativo, a gente espera que aí o Conselho Deliberativo aprovando, nós tenhamos um horizonte maior, inclusive, de realização dessa carteira imobiliária. O segmento de empréstimo performando muito bem, então, de uma maneira geral, o plano BD01 com um comportamento muito bom, né? Tanto é que o déficit reduziu mais uma vez, né? Ele baixou do patamar de 60 milhões, está pouco acima de 50 milhões, né? E com uma perspectiva aí, assim, se tudo que nós estamos planejando der certo, a nossa perspectiva é que, quem sabe, até consigamos zerar o déficit do plano BD ainda neste ano de 2023. Que é uma maravilha, né, Sandro? É um plano que tem sofrido muito com isso, mas dá para ver que o caminho que tem feito do déficit, né, tem sido muito bom, né, principalmente dos últimos cenários para cá, de agora, os resultados. Com uma queda consistente, né, desse déficit. Né? Sempre tem lembrando, apresentado mensalmente. Sempre lembrando, né, Geise, assim, apesar do déficit do plano BD01, o déficit contábil, que a gente chama de primeira linha, o plano BD01 ele tem ainda aquela conta lá do ajuste de precificação dos títulos públicos. Como nós temos uma carteira de títulos públicos comprados acima da meta atuarial, lembrando que a meta atuarial do plano BD01 é de 4,65. A carteira dos títulos públicos comprados dentro do plano BD01, ela tem taxa média acima de 6%, para você ter uma ideia. Né? Então isso faz com que nós tenhamos um ajuste de precificação muito positivo, o que dá um equilíbrio técnico ajustado de quase 200 milhões de reais. Né? Então, assim, vamos sempre lembrar disso. Está com déficit e tudo mais, isso é preocupante? Não é preocupante, até porque ele tem essa carteira bastante robusta de títulos públicos federais, comprados com taxas bem acima, né, da meta atuarial do plano BD01, o que garante aí uma tranquilidade. Mas mesmo assim, a gente sempre... Mas é aquela história, né? Tem déficit, né? Então aí o pessoal sempre fica preocupado. Não é para ter preocupação, mas assim, é déficit e tal. E aí nós acreditamos que com essa melhoria, né, da gestão, com essa estratégia que nós temos de desinvestir em crédito imobiliário, alocar em renda fixa, né, com taxas bem acima da meta atuarial, isso vai gerar uma tranquilidade em termos de resultado que deve proporcionar aí no curto prazo um zeramento do déficit na primeira linha, e com isso também o equilíbrio técnico ajustado vai superar os 200 milhões de reais. E aí, quem sabe, né, a gente começa aquela discussão, né, aquela famosa discussão, né, sobre a contribuição extraordinária. Né? Mas nós precisamos vencer primeiro, zerar esse déficit, para depois começar a discutir a questão da contribuição extraordinária do plano BD01. Mas pelo menos agora abre-se o horizonte positivo para que se permita uma discussão mais madura assim, acerca desse tema. Com certeza, isso mostra também que o tanto que vocês estão atentos a isso, né? Por mais que esteja preocupado com todos os planos, mas o BD, inclusive, né? Por ser o primeiro plano, ser o maior patrimônio, né? Mostra o tanto que vocês estão cuidando, né? Tendo esses cuidados aí para o plano poder... E é importante reforçar isso, tá, Geise? A questão da contribuição extraordinária nunca saiu da pauta da diretoria. Desde que eu vim para a diretoria pela primeira vez, né? No caso, lá em 2015, né? Na diretoria de benefícios, agora na diretoria financeira, esse assunto nunca saiu de pauta, né? Então, só que nós temos toda uma série de ajustes para fazer. Agora que os ajustes foram feitos e a carteira do plano está performando muito bem, nós acreditamos que brevemente nós teremos a possibilidade de abrir essa janela de discussão sobre a contribuição extraordinária. Isso beneficia toda a coletividade, são mais de 1.800 participantes do plano BD01. Com certeza, sem dúvida. Isso é muito bom, né? Isso é notícia boa aí para o participante do BD. É bom que fica atento aí na Resos, né? As novas informações, atualizações também, né? É isso aí.
Bom, a gente agradece a audiência de vocês até agora, né, sobre os números de maio. A gente falou um pouquinho de cenário, falou um pouquinho do BD também e continua acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Sandro, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Geise. Né, por mais uma vez. Mês que vem a gente está aqui de novo para estar falando dos números de junho, que já é fechamento de semestre, né? Isso, exatamente. Não isso. tão... E aí, com isso, a gente, com o fechamento dos dados de junho, nós já vamos fazer a prestação de contas. Deve acontecer lá por volta de agosto, setembro. Sim. Deve acontecer a prestação de contas do primeiro semestre. Mas é bom já para saber os números de junho, né? Sim. Já vai ter mês que vem já resultados É aí, isso aí. muito bons já. O spoiler, né, da prestação de contas do primeiro semestre. Exatamente. Então continua acompanhando a gente nas redes sociais, tanto Facebook, Instagram e LinkedIn. No nosso YouTube, não se esqueça, né, de ativar o sininho, curtir o nosso vídeo, deixe comentários, né, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo, nenhuma atualização também. E, né, acesse as informações dentro do nosso site, que está sendo atualizado constantemente, né? Lá você encontra informações, as campanhas, o detalhamento do Regis de Números também, e você fica sabendo mais informações da Regis. Então, até mês que vem. Até a próxima. Até logo.